Isaías 49, 15 e 16, que dizem assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente sobre mim. Maravilhoso Deus e Pai, nós te somos gratos pela leitura da tua palavra e pedimos que em nome de Jesus o teu Espírito aplique essa palavra aos nossos corações. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez você já se sentiu em algum momento da sua vida esquecido por alguém ou por alguma situação. Possivelmente você já pode ter vivenciado alguma situação ou algum episódio em que você pensou que as pessoas tivessem esquecido de você, ou que, quem sabe, até o próprio Deus tivesse se esquecido de você, de acordo com a sua percepção. É interessante que a palavra do Senhor, eu quero pensar com vocês hoje sobre algumas lições que podemos tirar na dor e no sofrimento. A dor e o sofrimento, quase que ninguém gosta de conviver com elas ou com eles. Quase ninguém sabe lidar com a dor e com o sofrimento, e geralmente quando a dor ou o sofrimento chega às nossas vidas, a primeira coisa que fazemos em forma de oração é: Senhor, passa de mim este cálice. Senhor, passa este momento da minha vida. Temos que, como por impulso, a necessidade de repudiar a dor e o sofrimento. Porém, a dor e o sofrimento têm o seu valor, têm o seu lugar especial em nossas vidas, e eles não nos acontecem por acaso. A percepção da dor ajuda a perceber que ainda existe alguma coisa viva dentro de nós. Quando sentimos dor, é porque nós estamos vivos. Quando somos atingidos pela dor ou pelo sofrimento, é porque em algum lugar do nosso ser, na nossa mente, no nosso espírito ou no nosso corpo, em algum lugar, em alguma dessas instâncias, nós fomos atingidos e nem sempre sabemos tirar proveito daquele momento, achando que aquele momento é simplesmente um momento de esquecimento de Deus para conosco. A dor não tem nenhuma associação com o desamparo, pois às vezes até as crianças choram no colo da sua mãe, mesmo quando elas estão sentindo-se protegidas pelas suas mães, e às vezes sentindo determinada dor ou determinado desconforto, elas se exibem, elas se mostram através do choro. A palavra do Senhor diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho, do filho do seu ventre? Temos aqui algumas mães. É possível você esquecer em algum momento que você é mãe? Possivelmente a resposta vai ser não. Não estou falando simplesmente de genitoras, pessoas que geraram vidas, mas estou falando de mães, pessoas que além de gerarem vida, geraram sentimentos, geraram um comportamento, uma necessidade de proteger o ser que saiu de dentro de si, uma necessidade de ver crescer aquele ou aquela que saiu das suas entranhas. Numa noite como hoje, nós podemos ver a Júlia. É impossível que a Kísila se esqueça da Júlia. Não tem como. O próprio organismo dela, enquanto ela está amamentando, o próprio organismo faz com que ela se lembre da sua filha. Querendo ou não, existe uma percepção como que na sua totalidade de que ela é mãe.
e de que existe um filho, existe uma filha, existe alguém ali que está intimamente ligada a ela, ainda que afastada fisicamente por alguns centímetros, metros ou talvez alguns quilômetros, dependendo da necessidade. Às vezes nós temos a ligeira impressão de que fomos esquecidos por Deus quando a dor nos atinge. Quando o sofrimento chega à nossa casa, porque por vezes comparamos isso ou assemelhamos isso, ou temos uma percepção de desamparo da parte de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus dizendo que pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, a palavra do Senhor diz: mas ainda que esta se esquecesse, ainda que fosse possível essa mulher se esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Nós começamos a perceber os leprosos, as pessoas que foram contaminadas com a hanseníase, elas não sentem dor no local da sua enfermidade, porque aquele lugar está morto. A dor é, antes de tudo, uma necessidade para a percepção da vida. Por vezes não entendemos a questão do sofrimento. A ausência de dor pode demonstrar a ausência de vida. Tanto no Antigo Testamento quanto na primeira era, no primeiro século do cristianismo, nós podemos ver que as pessoas que eram atingidas pela lepra, elas eram simplesmente descartadas, eram colocadas a uma distância, em um lugar ermo, em um lugar sombrio, em um lugar separado, para que elas não contagiassem outras pessoas. Elas não podiam abraçar ninguém, não podiam tocar em ninguém, elas não podiam se envolver com ninguém, porque o que existia nelas é uma propulsão para a morte e não para a vida. A ausência da dor no corpo dessas pessoas era um sinônimo de ausência de vida. A dor pode nos despertar para o sonho da cura. Quando não passamos por determinadas dores, nós não temos a necessidade de sonharmos com a cura. Por vezes a dor chega à vida, por vezes a dor chega ao coração, à mente, à família, à igreja, à sociedade, à comunidade, ou chega de alguma maneira às pessoas a quem nós amamos, por quem nós tecemos um grande respeito e carinho. E quando a dor chega, geralmente quando alguém adoece, principalmente nas igrejas, qual é a coisa mais prática que nós fazemos? Orar uns pelos outros. E por que nós oramos uns pelos outros? Porque nós queremos ver a cura uns dos outros. Você já percebeu que quando porventura alguém adoece no nosso meio, por exemplo, agora durante a pandemia, desde o ano passado, nós tivemos o dissabor de ter alguns dos nossos entes queridos, nossos irmãos em Cristo, que partiram para a glória. E eu digo dissabor no sentido de perdermos a comunhão física aqui com eles. E parece que nos dá uma sensação de limitação quando a oração não é respondida de acordo com a nossa percepção. Porque quando alguém está doente, na nossa cabeça nós precisamos orar para que essa pessoa seja curada. Aliás, a própria palavra do Senhor diz que nós precisamos orar pelos enfermos. A oração do justo pode muitos em seus efeitos. A oração da fé salvará o doente, o enfermo. E se tiver cometido pecados, diz a palavra de Deus, lhe serão perdoados. Quando nós nos contactamos com a dor, quando nós somos confrontados com a dor, gera dentro de nós a necessidade da cura. E quando nós temos necessidade de cura, nós procuramos o médico dos médicos. Você já observou que os momentos melhores de se aproximar de Deus são os momentos mais sombrios da sua vida? Geralmente, de praxe, as pessoas andam de um lado para o outro correndo, e
a palavra de ordem é: eu não tenho tempo. Eu geralmente faço uma pergunta às pessoas: quanto tempo por ano você reserva para adoecer? Quanto tempo por ano, quantos dias, quantas horas ou quantas semanas você reserva exclusivamente para adoecer? Eu quero crer que 100% vai dizer aqui que não tem tempo para essa reserva. Mas a segunda pergunta é: quantos já adoeceram de algum tipo de enfermidade? E praticamente 100% dos que estão aqui e que estão nos assistindo agora já foram acometidos por algum tipo de enfermidade. Não temos tempo para adoecer, mas quando a enfermidade chega, nós encontramos tempo para ela. Ela não pede por favor, ela não faz acordo, ela não pergunta se você pode ou se você não pode adoecer. Se a enfermidade chega à vida de alguém, o tempo torna-se muito precioso em função da própria enfermidade. É a dor que nos leva ao sentimento da necessidade da cura. A dor faz com que nós valorizemos a saúde. A dor faz com que nós valorizemos aqueles momentos em que a saúde é expressa da melhor maneira possível. Às vezes vivemos situações em que nós não valorizamos a saúde. Mas quando a enfermidade chega, nós começamos a pensar: quão bom seria ter saúde. Eu me lembro que, algum tempo atrás, quando começou aquele surto de dengue, um dos primeiros surtos de dengue aí, eu também fiquei dengoso. E eu me lembro que alguém, conversando comigo, disse assim: você quer alguma coisa? Eu disse: eu quero ficar bom. Tudo que eu não queria era mais sentir a dengue, tudo que eu não queria mais eram os atributos normais, naturais da dengue. Nem sempre a dor é decorrente de algum tipo de pecado. Geralmente, dentro das nossas igrejas, nós temos e fazemos uma associação que quando alguém está sofrendo, é porque esta pessoa está pagando por algum tipo de pecado. Por que é que por vezes nos achegamos ao trono da graça e perguntamos: Senhor, por que comigo? Quando nós perguntamos: Senhor, por que comigo? É porque nós estamos dizendo: Senhor, eu não sou merecedor de passar por isso. Eu não sou merecedor desse sofrimento. Eu não sou merecedor. Eu olho para mim e eu vejo que eu não sou tão ruim para que eu esteja sendo castigado por ti. E isso não é uma coisa do século 21, mas é uma coisa que está intrínseca no ser humano, é algo que faz parte da alma humana, da mentalidade humana. Certa vez Jesus chegou diante de um cego, e a primeira coisa que os apóstolos perguntaram a Jesus foi: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele tivesse nascido cego? Porque as pessoas já associam a dor, o sofrimento, ao castigo. E nem sempre. O cego, ele não havia pecado, os seus pais não haviam pecado, a ponto de decidirem ou deixarem como herança um defeito no seu físico. A dor pode ser em decorrência de algumas decisões de outras pessoas. Você pode estar sofrendo por conta de decisões de outras pessoas. E às vezes você não entende a dor, você não entende o sofrimento, porque você não traz para dentro de você a percepção de que as decisões de outros podem também te atingir. Por exemplo, os governantes de todos os países, dependendo do que
eles falem, dependendo de onde eles estiverem, dependendo do que eles estiverem fazendo. Você já viu como a bolsa de valores começa a alterar? E vocês conhecem mesmo, porque tem muita gente aqui na bolsa, né? Tem muita gente aqui com dinheiro, tem muitos abençoados, muitos ricos aqui, e igreja é lugar de gente rica mesmo, porque é isso aí, irmão, aleluia. Igreja é lugar de gente rica, porque o pouco que você tem na presença do Senhor vale mais do que qualquer milhões sem a presença do Senhor. É isso que nos enriquece. Você já viu que às vezes uma mexida de decisão por parte de um dos nossos governantes atinge todo mundo? Possivelmente você já deve ter perguntado, como talvez 100% da população, por que dessa epidemia, dessa pandemia? E talvez nunca tenhamos a resposta exata, talvez não tenhamos a resposta exequível ou plausível aos nossos corações, ao nosso entendimento, mas o fato é que alguém de alguma maneira se contagiou, e esse alguém ou essa alguma coisa foi passando para outras pessoas, e que hoje o mundo todo vive sob a égide do medo, vive debaixo do medo de ser contaminado. Qual a culpa que você tem pelo Covid-19? No sentido de sua origem, nenhuma. No sentido da manutenção dos seus cuidados pessoais, individuais e coletivos, sim. Mas isso para enfatizar que, por vezes, decisões ou situações vivenciadas por outras pessoas também podem atingir a sua vida. Mas também a dor e o sofrimento pode ser resultado das suas decisões. Por vezes há pessoas que são impactadas por conta de decisões de outros, mas na grande maioria das vezes, o impacto que nós sofremos, a agressão a que nós somos submetidos, é fruto de decisões da própria existência humana, da nossa própria vida. Você é responsável pelas suas decisões. E toda decisão, ela gera uma consequência, que toda decisão é uma ação, a toda ação corresponde uma reação. Se de repente alguém bater em um dos instrumentos aqui na bateria, se alguém tocar nos pratos ali, a ação de tocar nos pratos faz com que ecoe um som dentro desse ambiente. Vai sair, depois que alguém tocar nos pratos, vai sair um som dos próprios instrumentos. Por vezes as decisões que nós tomamos, nós não queremos assumi-las como sendo nossas de fato, e por vezes terceirizamos a culpa, e quase sempre quando não achamos culpados, encontramos em Deus alguém que está comprometido com a culpa. Porque às vezes perguntamos a Deus: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Se está acontecendo comigo é porque Deus não me livrou do que está acontecendo, e se Deus não me livrou do que está acontecendo, tenho por certo de que Deus poderia ter feito alguma coisa e não quis, e o fato de Deus não querer fazer alguma coisa na minha direção, no meu entendimento, de acordo com aquela minha perspectiva, faz com que eu não tenha habilidade para viver com a dor, com o sofrimento. E por vezes vou rejeitar a grande oportunidade de crescimento em várias áreas da vida provenientes da dor. Jesus passou uma boa parte da sua vida com pessoas sofridas. Jesus passou uma boa parte da sua vida com pessoas sofridas. O texto diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Jesus passou uma boa parte da sua vida com pessoas sofridas, enfermos no corpo, aleijados, cegos, mancos, pessoas cercadas, mulheres cercadas de hemorragia.
Jesus conviveu com algumas pessoas que sofriam, e sofriam há anos, sofriam por um bom período na sua vida. Jesus conviveu de perto com pessoas que sabiam o que era lidar com a dor, que gemiam diante da dor, diante do sofrimento. E todas com quem Jesus teve contato, todas que foram a Jesus, Jesus começou a liberar o bálsamo da sua presença. Jesus começou a curar essas pessoas. A enfermidade dessas pessoas conduziram-nas ao próprio médico e ao próprio remédio, conduziram-nas aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz que em meio a uma multidão, uma certa mulher estendeu a mão, porque ela tinha consigo: se pelo menos eu tocar nas orlas dos seus vestidos, se eu tocar na roupa de Jesus, eu serei curada. E quando ela tocou, Jesus pergunta aos seus apóstolos, discípulos, aos seus seguidores: quem me tocou? Ao ponto dos apóstolos dizerem: Senhor, uma multidão imensa, como é que nós vamos saber quem tocou você? E Jesus disse: quem me tocou, tocou com a sensação de que a sua dor seria curada quando ela me tocasse. Ela não me tocou simplesmente como que esbarrando na minha roupa, mas ela tocou nas minhas roupas com um sentimento de fé. Ela tocou nas minhas vestes, certa de que tocando em mim, eu também estaria tocando no seu interior, estaria curando o seu corpo, estaria curando a sua hemorragia. E Jesus olha para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou. Muito mais do que a tua fé te curou, a tua fé te salvou. O ato de compreender que a nossa dor precisa ser uma mola propulsora, precisa ser um incentivo para que estejamos indo diante do trono da graça do Senhor, isso faz toda a diferença. Não adianta simplesmente nos trancarmos, ficarmos reclamando da vida. A reclamação não cura. A reclamação só traz amargura. Reclamação traz amargura, mas o ato de amar cura. O ato de amar cura. O ato de reclamar traz amargura. Jesus conviveu com enfermos do espírito, pessoas que viviam até endemoniadas. A Bíblia fala de um certo endemoniado gadareno. A Bíblia fala quando Jesus estava sendo transfigurado lá no monte, e os seus apóstolos estavam tendo aquele cenário espetacular, tendo um pouquinho do que será a glória, tendo um prenúncio do que será a vida no céu, vendo Jesus, Moisés, Elias, ouvindo a voz: este é o meu filho em quem eu tenho prazer, em quem eu me tenho comprazido, a ele ouvi. Enquanto os apóstolos ouviram tudo isso, os 3 ouviram, a palavra de Deus diz que lá embaixo os outros 9 estavam lutando a noite toda com o endemoniado, e eles não conseguiam expulsar o demônio. Quando Jesus chega, Jesus expulsa o demônio. Aquela dor que aquele homem vivia, convivia, aquela dor que machucava a vida daquele homem, aquela necessidade de se sentir liberto, Jesus veio e curou. Aquele homem sentia-se incomodado, porque ele já não vivia mais mas viviam espíritos dentro dele. Existia legião dentro daquele homem, vários espíritos imundos dentro daquele homem. Mas quando Jesus Cristo chegou, quando Jesus Cristo olhou para aquele homem, Jesus amou aquele homem e Jesus o livrou da dor e do sofrimento. E quando os apóstolos perguntaram: Senhor, por que nós não podemos expulsar os demônios? A resposta foi: porque essa casta só sai com oração e jejum. Só pode ter poder quem busca poder, é o que Jesus estava dizendo. Quem ora, quem jejua, quem busca a presença de Deus, traz esse poder para si. E à medida em que os ataques, à medida em que as dores, à medida em que os problemas, à medida em que as situações adversas são conduzidas contra a nossa vida, nós utilizamos a fé como um escudo.
E com o escudo da fé, segundo a palavra de Deus, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quantas vezes os dardos inflamados não vêm apenas para a esfera física, não apenas para a parte somática, mas vêm para a parte psíquica, a parte emocional ou a parte espiritual, relacionamento com Deus, relacionamento quebrados. Quantas pessoas já não têm mais o mesmo ímpeto, a mesma alegria de servir ao Senhor? Quantas pessoas contristadas, embora são conhecedoras da palavra, embora são conhecedoras do amor de Deus, quantas pessoas não se deixam invadir pela presença do Senhor, não se deixam serem dominadas pela presença do Espírito Santo de Deus e vivem eternamente em dores, em desassossego, em situações bastante confusas e adversas. Jesus passou uma parte da sua vida, uma boa parte da sua vida, com pessoas que estavam enfermas na alma, pessoas que estavam enfermas no caráter, pessoas que estavam enfermas, e Jesus chegou à vida dessas pessoas para curar essas pessoas. A palavra de Deus fala que em certo momento trouxeram a Jesus uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério. E Jesus olhou para aquela mulher, e Jesus amou aquela mulher, e Jesus quis passar para aquela mulher que Deus não havia se esquecido dela. Embora os homens tivessem levado aquela mulher a Jesus, se era um flagrante, então era um casal. Onde estava o homem? Deixaram o homem fugir e levaram a mulher aos pés do Senhor Jesus. E Jesus olha para aquela mulher e cura aquela mulher, perguntando: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te causam dor? Onde estão os motivadores que te jogam para baixo? E ela diz: Senhor, ninguém me condenou. Diante da tua palavra, quem estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém me condenou. E Jesus olha para aquela mulher e Jesus cura a sua dor e diz: eu também não te condeno. Eu não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro. Propositalmente demorou onde estava, para que desse tempo Lázaro morrer. Jesus sabia, tanto que ele havia falado com os seus apóstolos: olha, nosso amigo Lázaro está enfermo. Senhor, então vamos lá. Nosso amigo Lázaro está dormindo. Senhor, está dormindo, logo logo ele desperta. Nosso amigo Lázaro morreu. Suas irmãs disseram: Senhor, agora é tarde. Se tu estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus começou a mostrar para aquelas irmãs, para Marta e Maria, que a dor da perda, a dor do luto, Ele também cura. Ele também cura a dor da ausência. Ele também cura, Ele completa aquele incompleto, aquela parte que fora retirada de nós, aquela pessoa que fora retirada de nós. Ele, através do seu Espírito, nos consola, Ele nos conforta. Antes de ressuscitar Lázaro, diz a palavra de Deus que Jesus chorou. Quando é que você chora? Ou quando você está tremendamente triste, ou tremendamente alegre? Quando você está meio triste, você consegue segurar as lágrimas. Quando você está profundamente triste, você chora. Quando você está tremendamente alegre, você chora. Jesus estava triste com a morte do seu companheiro, do seu amigo. Mas Jesus sabia que iria ressuscitá-lo. Mas diz a palavra de Deus que Jesus chorou. Porque antes de mostrar o poder da cura, o poder da ressurreição, Jesus queria mostrar o poder do seu amor. Só chora por alguém aquele que ama essa pessoa. Você não chora por alguém que você não ama. Se morrer alguém que você não ama, você dá graças a Deus. Ou só eu que faço isso? Se morrer alguém que você não gosta, se morrer um inimigo seu, você diz: puxa, coitadinho. Você iria no lugar dele? Iria coisa nenhuma. Coitadinho nada, você diz assim: coitadinho, já foi tarde. Mas se morre alguém muito querido, meu e seu, nós sofremos com isso. O coração nos aperta.
E a palavra de Deus diz que Jesus, antes de ressuscitar, antes de dizer: Lázaro, eu estou curando a morte dentro de você, vem para fora. Naquele momento, não estava, Lázaro estava 100% morto, havia 4 dias que ele havia sido sepultado. Suas irmãs já disseram: Senhor, já cheira mal, já está em decomposição. E Jesus diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isto? Não tenho te dito que se creres, verás a glória de Deus? Jesus estava enfatizando o seguinte: eu sei da tua dor, Marta e Maria, eu sei da vossa dor, e eu sei o que eu vou fazer para alegrar o coração de vocês. Mas Jesus mostrou sentimento, Jesus mostrou amor, tanto que os que estavam ali disseram: vede quanto este o amava, porque Jesus estava chorando por aquele que estava no túmulo, e que alguns minutos depois estaria abraçando o corpo de Jesus, porque Jesus estava dizendo: eu não me esqueci de você. Você pode estar dentro de um túmulo, você pode estar na sua vida, em alguma área específica, você pode estar como que atingido por algum tipo de hanseníase, seja no corpo, prefiguradamente, seja na mente, na alma, seja no espírito, seja nos sentimentos, seja nas suas emoções, seja em quaisquer das esferas possíveis. Você pode até não estar mais sentindo vida, você pode até estar como que morto, você pode estar dentro de um túmulo há 4 dias, você pode não compreender a sua dor, você pode não compreender o seu sentimento, mas eu quero terminar com uma coisa que eu quero que você não esqueça. Talvez você nunca compreenda o seu sentimento, sua dor, seu sofrimento, mas eu quero que você perceba uma coisa, e se você sair daqui, se esta noite você aí na sua casa memorizar isso, trouxer isso para dentro do seu coração, coisas maravilhosas vão começar a acontecer na sua vida. Já vou te dizer qual é essa coisa. Embora a dor seja inevitável em algumas situações, o conforto está em saber que Deus não esqueceu de você. É isso que eu quero que você guarde no seu coração. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Pode tudo aparentemente estar dando errado, Deus não esqueceu de você. Parece que a dor já é tão grande que você já não sente mais a dor. Está como se estivesse putrefatado, está como se estivesse com hanseníase. Deus não esqueceu de você. Talvez você já tenha aberto mão de alguns sonhos, já se enclausurou no sepulcro, já bateu o martelo dizendo: eu desisto. Não desista, porque Deus não esqueceu de você. Para concluir, o seu cuidado está acima do cuidado de uma mãe que amamenta o seu filho. Deus promete não se esquecer, Deus promete ter compaixão. E o que é ter compaixão? Ter compaixão é sentir a dor em conjunto. Compaixão é uma paixão compartilhada, é uma dor aferida, é uma dor trazida para dentro de si, é uma dor em que as pessoas se submetem, se colocam no lugar da outra, para saber o que as outras estão sentindo, aquilo que a ciência vai chamar de altruísmo. É o que a palavra de Deus diz que Deus tem para conosco. Deus é amor e Deus não se esquece de você. Pode porventura uma mãe esquecer-se do seu filho, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Se ele não te esquecerá, qual é a lógica? É que na atualidade ele tem lembrado de você. Baixa a sua cabeça, vamos falar com Deus.
Diga a Deus qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento. Diga a Deus que nem sempre você sabe entender, e Ele sabe que você não sabe entender. Diga a Ele que às vezes você se sente abandonado, sozinho. Diga a Ele que às vezes você procura alguém para segurar, alguém para tocar, e parece que até o próprio Deus foi embora. Mas não se esqueça que Ele é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Ele não se esqueceu de você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, nós Te louvamos, ó Deus, pela existência da dor, pela existência do sofrimento, porque nem mesmo eles são capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, sonda agora cada coração que está aqui, cada coração que está nos ouvindo, nos assistindo, cada coração que está, Senhor, se quebrantando diante do Teu trono de graça, cada coração que está abrindo-se para Ti, cada coração que está se derramando diante da Tua presença, para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Estende a Tua mão de poder, contempla as lágrimas, as dores, ó Deus, e se porventura alguém pela sua dor, pelo seu sofrimento, já não conseguir sequer tocar nas vestes do Teu Filho, que o Teu Espírito toque neste coração e restabeleça aquela paz que excede todo o entendimento, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.